muito grato com a presença de todos, e eu passo a palavra para Roeva, para Larissa e para Mariana, né, representantes dos movimentos pelo ativismo e Viva Sem Lixo. Muito obrigada, meninas. Se vocês quiserem dar as boas-vindas, falar um pouquinho sobre vocês, sobre o que vocês vêm desenvolvendo, né, como é que a SOU e como é que a Viva Sem Lixo vem atuando nesse primeiro momento. Lari, só ativar seu microfone? Pronto. Ok. Estão me ouvindo? Ok. Perfeito. Sim. A gente queria primeiramente agradecer a presença de todo mundo que tirou um tempinho para estar com a gente aqui. Já é uma grande diferença, né? E a gente sempre costuma abrir todas as nossas palestras, nossos eventos, nossas limpezas de praia, falando um pouco da história do Soul, porque eu acho que a história do Soul ativismo ela inspira muitas pessoas, né? Então, a gente gosta de contar essa história para que você em casa se identifique, para que você em casa veja que é possível, né? Fazer a diferença e mudar. Nós éramos quatro pessoas, primeiramente, 4 amigas, que fazia parte do movimento Sou Ativismo, e que surgiu mais porque éramos 4 amigas um pouco preocupadas e inconformadas com o que estava rolando no mundo todo, e tivemos a oportunidade de nos unir. Não imaginaríamos que nosso movimento fosse ganhar tanta força, tanta aceitação, tantos colaboradores. E com o tempo, a gente começou a ser muito procurada, muitas pessoas demonstrando apoio, e o Soul cresceu muito. Então, a gente começou a influenciar de verdade, começamos a fazer, a não só participar de limpezas de praia, mas fazer as nossas próprias limpezas de praia, e começamos a ver, a cada vez mais incentivar pessoas a participar do nosso movimento. Eu acho que nós 4, quando era nós 4, por a gente conhecer muita gente, por a gente conseguir influenciar muita gente, a gente ganhou uma grande visibilidade, que isso é ótimo. Eu acho que cada pessoa influencia outras pessoas. Então, a gente vai criando grupos de pessoas que influenciam. Então, se a gente conseguir usar a nossa voz para influenciar cada vez mais pessoas em prol dessa mudança necessária, eu acho que é super, super legal. E é isso que a gente quer. O Sou Ativismo, ele é um movimento de sensibilização. A gente quer cada vez mais trazer para perto a sustentabilidade, que hoje algumas pessoas veem a sustentabilidade, veem uma vida mais sustentável de maneira muito longe. Muitas pessoas acham que é difícil, muitas pessoas acham que é caro, muitas pessoas acham que é muito trabalhoso, e a gente está aqui para quebrar isso, que não é difícil, e que são pequenas atitudes que eu faço, que o Rô faz, que Mari faz, que a gente vai mudando, entendeu? Então, assim, a gente realmente quer influenciar, sensibilizar as pessoas. O nosso legado, o nosso dever é realmente sensibilizar as pessoas para que cada uma possa, com pequenas atitudes, seja economizando água, seja reduzindo o consumo de carne, seja reutilizando algum tipo de material, deixando de usar plástico. O que você puder fazer para a gente suficiente. Não tem isso de, eu não posso, ou fulano Deltrano faz mais, eu faço menos, ou fulano Deltrano não pode isso porque ele come carne. Não, a gente não pensa assim. A gente acha que realmente cada pessoa fazendo o que é possível para ela, o que é viável, o que toca no coração dela, a gente acredita que essa mudança pode vir a partir dessas atitudes. E aí, a gente sempre mostra, começa também nossas palestras, mostrando um vídeo bem amador, mas assim, eu acho que ele toca bastante, um vídeo que a gente passa em nossas palestras, a gente gostaria de compartilhar com vocês. Ele é curtinho, mas impactante. Eu vou passar ele e depois eu vou dar a palavra para minha grande amiga Roeva, tá bom? Deixa eu apresentar aqui o vídeo. Aqui.
Todo mundo conseguiu assistir o vídeo direitinho? Mari, Rô? Perfeito, Elari. Só desativa aí que vai começar um outro vídeo. Tá. Pronto, tranquilo, maravilha. É de arrepiar esse vídeo, é excelente. Vocês estão me ouvindo? Sim, talvez o vídeo deve ter começado aí, a gente ficou, Ouvindo o vídeo. Foi, mas tudo ótimo. Pronto. Então, assim, o que é que a gente gosta de mostrar com esse vídeo? A gente mostra realmente a realidade, o vídeo mostra a realidade, a gente não usou nada que não é real. Essa poluição, ela é real, essa poluição está perto da gente, a gente nem imagina. Só que aí, logo depois dessa poluição, o que é que a gente gosta de mostrar para sensibilizar as pessoas? Que existe por trás também um movimento de pessoas que estão ali para mudar isso. Esse movimento não sou só eu do seu ativismo, Roeva do seu ativismo, a Mari do Viva Sem Lixo. Esse movimento pode ser você que está vendo esse vídeo também. Então, assim, a gente mostra o vídeo, o impacto, e logo após a gente entra com as nossas limpezas, que são pessoas, a gente sempre entrega crianças também nas nossas limpezas, porque a gente acredita muito que o futuro são as crianças e os jovens. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar. Estou aberta a perguntas, quem quiser perguntar. Vou deixar a palavra agora com o Rô, ela vai falar um pouquinho mais também sobre o Soul, como funciona, o que é que a gente faz. Pode falar um pouquinho das nossas limpezas também, Rô, como funciona e como a gente faz para sensibilizar essa galera toda. Eu não escuto a Rô. Rô, ativa por gentileza seu microfone. Nem Mari está com o microfone ativado também. Provavelmente porque estava transmitindo e aí precisou ser fechado o microfone. Mas, Rô, Okay. pode ativar seu microfone? Pronto. Vocês me escutam agora? Agora sim. Oh, que ótimo. Para mim é uma satisfação muito grande dividir aqui esse espaço com vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a UniRN por essa oportunidade, por esse espaço. Como Larissa vinha falando aqui, o Soul Ativismo nasceu com essa proposta. A gente se sentia muito incomodada nos lugares que frequentávamos, com a sujeira que víamos e tínhamos que conviver. E também a gente estava cansada de transferir as responsabilidades, porque tá sujo, quem sujou, muitas vezes a gente não consegue identificar. Mas o que a gente sabe é que a gente não quer mais e não tolera mais conviver com isso. A gente quer fazer diferente. A gente não quer só se sentir incomodada, insatisfeita com aquele lugar tão bonito. Por exemplo, uma praia que a gente tem no nosso estado, uma costa riquíssima, praias belíssimas, um lugar assim tão esplendoroso como é a natureza e sujo por nós mesmos não termos a consciência de que não devemos impactar tanto a natureza assim. E aí a gente resolveu transformar essa energia de insatisfação e de incômodo com ações, né? E aí a gente começou a se juntar para limpar as praias que frequentávamos e chamar nossos amigos para fazer isso. A gente começou a fazer isso de uma forma muito amadora, usando o nosso próprio recurso, porque imaginem vocês que limpar uma praia, ter a pretensão de limpar uma praia, você vai catar bastante, vai o tempo todo se agachar, pegar papel, embalagens, lixo orgânico, lixo seco do chão, né? Então, assim, a gente convidou os amigos mais próximos e eles toparam, alguns deles toparam, e a gente começou a divulgar isso, porque a gente via que os nossos amigos se motivavam e nós também, porque a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver, o que a gente acredita, né? É um exercício diário ser ativista, porque são escolhas que a gente vai fazendo ao longo do dia. Essas pequenas escolhas, elas fazem muita diferença. A gente ter feito isso
ter se incomodado e ter ido limpar, a gente gerou ações e a gente levou outras pessoas a fazer o que a gente estava fazendo. E isso motiva e dá resultado, porque, de certa forma, a gente se torna um agente transformador, né? Se você chega num lugar e ele está sujo, quando você sai e ele está limpo, você é um agente de transformação. E as pessoas se identificam com essa energia, se sentem bem com isso, se sentem parte do todo, porque somos natureza também, somos natureza. E, assim, a gente trazer para a nossa realidade esse poder de transformação, esse agente transformador, foi muito importante, porque não só a gente viu que era isso, fazia sentido para a gente, que a gente queria fazer mais vezes, como também a gente trouxe pessoas que se identificou com essa energia e que também nos acompanham até hoje, que fazem parte do nosso grupo de voluntariado, que toda vez que a gente vai fazer uma ação de limpeza, a gente pensa assim, nossa, será que outras pessoas vão estar dispostas a fazer a mesma coisa que a gente? E é impressionante, sim, outras pessoas também se incomodam, tanto quanto nós, e também querem limpar, têm a consciência de que precisam fazer isso, porque a gente já está num resultado de impacto da nossa natureza que já não importa mais quem sujou. A gente precisa limpar, a gente precisa fazer alguma coisa. Essas lutas que estão crescendo muito nesses novos tempos, essa visibilidade a gente precisa dar. Todas as lutas, todas as causas são importantes. E a gente precisa dar fala a todas elas. A gente precisa, quando temos oportunidade, fazer boas escolhas e essas boas escolhas gerarem melhores resultados. A gente tem um universo compartilhado, a gente compartilha um planeta, oxigênio, recursos naturais, e a gente precisa fazer esses recursos naturais prosperarem para outras gerações. E a gente não consegue fazer isso quando a gente não é autorresponsável, transferindo sempre a responsabilidade para o outro, né? Então, essa transferência de responsabilidade nos incomodou de uma forma que a gente falou, não, eu sou responsável por isso, eu sou autorresponsável por isso também, então eu preciso fazer alguma coisa. E você consegue sim, tem muita gente que fala, mas a sujeira no mundo é muito grande, mas você limpa hoje e suja amanhã. Gente, não importa se a gente sujou hoje e outra pessoa, ou se a gente limpou hoje e uma pessoa vai sujar amanhã, mas a pessoa que nos viu limpar hoje, se ela se engajar e se ela tiver a consciência de que ela não pode mais sujar e quando ela for consumir alguma coisa, ela vai gerir melhor esse resíduo, a gente já chegou num bom objetivo. Porque a gente precisa tornar esse debate contínuo, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quando, algumas vezes, que você não tem a capacidade de escolher, que você não pode escolher, a gente não pode exigir quando você não tem poder de escolha, mas quando você tem o poder de escolher ser diferente, quando você tem o poder de com atitudes tão pequenas e tão mínimas, mudar, a gente tem que tender para esse lado, para essa caminhada. E o que a gente pretende com o nosso ativismo é continuar engajando pessoas, é continuar sensibilizando, continuar com essa pegada de tornar essa discussão presente, de tornar essa discussão importante, de tornar essa discussão, né, de ativismo socioambiental como uma rotina, como uma coisa que precisa estar presente no nosso dia a dia. A gente precisa estar conectado com isso, porque conectado com isso a gente tem como diminuir os impactos, né? Como a gente ter melhores ações e essas ações restarem em metas alcançáveis e isso gerar menos impactos na natureza, né? Porque, como a gente sabe, não tem plano B, né? Não tem outro planeta, não tem como a gente ter uma reserva de recursos naturais, não. Todos os nossos recursos são esses e a natureza já responde, né? Já tem nos respondido como ela funciona quando ela é impactada de uma forma desordenada, desorganizada, né? A gente está acompanhando aí o que está acontecendo no mundo
E são transformações naturais que são bem preocupantes, né? A gente tem acompanhado aí movimentos ativistas em torno desse tema. Estamos aí com uma grande porta-voz dessa causa, né? Quem ainda não ouviu falar de Greta, né? E o mínimo que vocês que estão nos assistindo puderem fazer de usar sacola retornável, de dispensar. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é uma coisa assim que todo mundo pode fazer. Quando a gente vai numa farmácia, a gente encontra produtos que a gente já compra com embalagem. Quando a gente dispensa a sacola plástica, a gente já está fazendo bastante, né? E é muito importante que a gente acrescente isso, essas pequenas mudanças no nosso dia a dia, elas fazem de verdade diferença, acreditem. E isso é um pouco do que a gente faz, né? A gente faz ações de limpeza. Nessas ações de limpeza, a gente tem grandes parceiros, por exemplo, o Projeto Cetáceos da Costa Branca, o PCCB UERN é um parceiro nosso. Sempre que a gente faz ações de limpeza nas praias, eles estão presentes. A nosso convite vem nos ajudar imensamente com o conhecimento que eles têm, conhecimento técnico, né, a respeito de fauna, de flora, e principalmente dos cetáceos, né, que são seres que estão em toda a nossa costa e sofrem muito com os resíduos sólidos, né? Nas nossas praias, quem é potiguar, que nunca esteve caminhando, que nunca viu tartarugas, peixes-bois, até golfinhos e baleias, infelizmente mortos, né, nas praias. Isso é uma coisa que acontece, e a causa da morte ser exatamente resíduos sólidos, ingestão de resíduos sólidos, sufocamento por acidente ou até em rede de pesca, que acaba sendo também um lixo, né, na natureza, se não usado da forma correta. E não só o Projeto Cetáceos, como também a própria UFRN, o Museu da UFRN, tantos outros parceiros também que nos apoiam e dão sustentabilidade, dão visibilidade a essa caminhada, né? E isso acaba sendo de grande valia, porque quando a gente consegue levar a nossa mensagem, a gente vê que acontece de fato uma transformação. Por exemplo, temos o nosso grupo de voluntários, que as pessoas sempre nos dão feedback a respeito do quanto aquela ação modificou a rotina e quanto aquela ação gerou de consciência. As pessoas nos dizem, olha, eu fui para a praia no final de semana seguinte àquela ação e levei uma caixa e levei comigo uma sacola e resolvi também limpar, e levei meu sobrinho, e levei meu filho, e levei uma amiga, e levei um namorado, e a gente catou ali perto. Isso é muito importante, gente, é demais. O que a gente sente no coração e a mudança que a gente pode promover, a gente tem que fazer. É importante a gente encorajar as pessoas nesse sentido e de que, de fato, podemos transformar e que dá certo, né? Eu me empolgo sempre quando o tema é esse, acabei falando bastante. Eu queria saber se Mari do Viva Sem Lixo está me ouvindo e se ela está por aí. Rô, deixa eu só completar uma coisinha para a gente passar a palavra para a Maricota. Fala, Mari. Tá. Recentemente, o Sou Ativismo ganhou um novo braço, que eu não falei, eu acho que a Rô também esqueceu de falar. Recentemente, a gente começou a entrar para dentro realmente de empresas. Empresas começaram a procurar o Sou Ativismo, com o intuito também de ser mais sustentável, de não adianta só chegar lá no Instagram e postar uma foto que é sustentável, que o marketing faz uma campanha que a marca é sustentável, que usa sacola isso,
mas que realidade a gente entra dentro da empresa e a empresa não tem nada de sustentável. Então, assim, recentemente o Soul ganhou um novo braço. Nós já fizemos uma consultoria para 2 empresas locais. Uma foi a Fio Fio e outra foi a Quitanda do Prof. E eu, como publicitária, me unindo os conhecimentos de Rô, a gente realmente entra dentro da empresa. Rô tem um curso que ela fez aonde, Rô? Microfone. Instituto Lixo Zero. Zero Waste é uma instituição mundial. Perfeito. E tem a sede aqui no Brasil, em Florianópolis. A gente representou o Instituto Lixo Zero ano passado e também nosso grande parceiro UniRN. Tivemos a oportunidade de promover o primeiro encontro Lixo Zero aqui do Rio Grande do Norte, na nossa cidade natal. Foi muito interessante. O Instituto Lixo Zero, ele traz trouxe isso para a gente, né? Depois que a gente conseguiu adquirir os conhecimentos e também nos associando a pessoas que têm esse mesmo propósito, que pensam muito semelhante a gente, né? A gente acaba aprendendo e essa caminhada fica cada vez mais fortalecida, né? Esse ativismo que a gente compartilhou aqui com vocês nos levou uma atividade empresarial, de modo que hoje a gente não faz só o ativismo pura e simplesmente pela nossa insatisfação pessoal de estar em lugares que estão sujos, né? Hoje a gente faz o ativismo uma atividade empresarial. A gente passou a vender, né, nossas ações de limpeza, e isso passou a ter valor no mercado, de modo que a gente não fez um produto para oferecer, a gente foi procurado porque o que a gente estava fazendo, na visão desses empresários, tinha um valor de mercado, aquilo tinha uma relevância para a empresa deles, eles achavam que aquilo era interessante, que queriam o Soul Ativismo ligado à marca, querem o Soul Ativismo ligado à atividade, como quero fazer alguma coisa, estou incomodada com o impacto da natureza, estou querendo fazer alguma coisa, me ajudem. Normalmente a gente é procurado nesse sentido, e isso tem não só fortalecido a nossa causa ativista, né? Um ativismo latente, mas também esse ativismo que é sustentável. Quando você pensa em ativismo, você tem que manter as suas ações. A gente começou mantendo as nossas ações com os nossos próprios recursos. Hoje a gente transformou essa atividade num comércio. E esse comércio, ele vai se sustentando, né? Porque se você não encontra ressonância e se não faz sentido, a causa acaba morrendo. E para a gente é muito importante que a causa fique viva. Então, é bom que ela se sustente. E ela se sustenta não só dos nossos próprios recursos, mas agora de uma atividade comercial. A gente gosta de dar o nosso exemplo porque a gente pode encorajar você aí que já pensou e que já se incomodou e falou assim, nossa, estou incomodada com isso, o que é que eu posso fazer? Acreditem nesse feeling que vocês têm, acreditem nesse poder de transformação que vocês têm. Quando a gente coloca a nossa energia vital numa coisa que a gente acredita e a gente desenvolve isso estando bem intencionado, percebam que em momento nenhum obter lucro, ganhar dinheiro com isso foi a causa principal, muito pelo contrário, acabou sendo bem secundário e a gente não procurou o cliente para vender o nosso produto, muito pelo contrário, o cliente nos procurou dizendo, ei, você tem um produto e eu gostei dele, quero comprar, bote preço. Foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu. Você faz uma coisa legal, você faz ações de limpeza, poxa, quero comprar, você vende? E aí olhamos uma para as outras e dissemos, por que não? Né? E aí passamos a vender isso. Então é importante que fique consignado aqui, ativismo
não é só você arregaçar as mangas e você fazer disso uma causa nobre. Também é, mas é interessante que isso se sustente, que você tenha como fazer uma troca de energia vital e que seja precioso, né? Que seja que faça você vibrar. Então, faz a gente vibrar com o coração, mas isso encontra ressonância também para que a luta continue viva, né? Só para explicar para vocês mais ou menos como funciona essa questão da consultoria, de como a gente entra. Quando a gente foi procurada, primeiramente a gente se espantou um pouco. Não fomos nós que fomos atrás disso, foi uma empresa que nos procurou. Ela sentou na mesa da minha agência e disse: sou ativismo, eu quero fazer uma ação de limpeza de praia com vocês. Eu olhei bem para a pessoa, no momento quem estava representando a empresa era a pessoa do marketing dele. Eu olhei para ele e fiz: Bruno, nós não temos a intenção de fazer limpeza de praia associado a marcas por fazer, para a marca aparecer como uma marca sustentável. Nós podemos fazer uma limpeza com a fio, podemos. Antes da limpeza, a gente vai precisar entrar na empresa, vocês vão precisar abrir as portas da empresa para a gente analisar tudo que a empresa faz, para a gente dar um diagnóstico, para a empresa tentar se tornar mais sustentável, ser uma empresa lixo zero. E aí sim, depois de falarmos com todos os colaboradores, dar esse diagnóstico, nós partimos para a limpeza. Porque a nossa intenção não é usar a causa da sustentabilidade para fazer marketing. Nossa intenção não é essa, nem para a gente e muito menos para a empresa. Eu, como publicitária, abomino isso. Você se vender como uma coisa e que no fundo você não é. É péssimo. Então, assim, a gente foi na empresa, não vou mais falar o nome, porque senão fica muito publicidade. A gente foi na empresa, a gente entrou lá dentro, a gente reuniu cerca de 50 colaboradores, fizemos uma palestra super educativa para todos, porque muitos ainda não tinham essa proximidade com a sustentabilidade. Nós analisamos tudo da Fio, toda da empresa, todas as fábricas, as 3 fábricas, entramos lá, vimos todas as lixeiras, conversamos com colaboradores, fizemos palestras, vimos tudo, preparamos um relatório com tudo que poderia ser feito para mudar, que são mudanças que não exigiam nem custos, são pequenas mudanças, que isso ia ajudar a gente, ia ajudar o planeta e ia ajudar ele, porque lixo é dinheiro. Então, assim, a gente, por exemplo, uma das nossas propostas foi, pega esse resto de coisas que sobra aí, de tecidos, e vamos dar vida a outra coisa. Vamos dar vida a alguma coisa. Então, depois que a gente fez tudo isso, que a gente viu que a empresa realmente estava interessada em ser e não aparecer, nós fizemos uma limpeza com a empresa. Foi muito legal. Em todas as nossas limpezas, a gente também faz questão de integrar uma atividade física, seja uma meditação, um yoga, um funcional. A gente abriu com uma yoga maravilhosa. Depois nós montamos um café da manhã. Estavam presentes todos os nossos parceiros. Foi um dia muito legal. Se vocês quiserem, depois ao fim, eu posso até mostrar o vídeo desse dia. E assim a gente conseguiu impactar uma empresa, impactar vários colaboradores, e essa empresa acaba que impacta várias pessoas. Então, é bonito de se ver hoje também as empresas querendo se tornar mais sustentáveis, e o nosso papel é exatamente dar aquele puxãozinho de orelha. Ei, mas você quer mesmo se tornar sustentável ou você quer só aparecer no Instagram como sustentável? E aí eu puxo essa orelhinha, porque se for só para aparecer, a gente realmente não tem interesse. Não tem de associar nossa marca a empresas que se dizem, mas que não são, a gente realmente não tem. Então, a nossa consultoria é mais ou menos isso, de influenciar, de entrar dentro de empresas e fazer a mudança realmente acontecer. Pequenas mudanças. Eu passo agora a minha palavra de novo para a Rô, para ver se ela quer encerrar, e passa para a Maricota. Rô, ativa seu microfone, por gentileza. Agora foi. Eu achei que a colocação foi ótima.
Não sei se ficou dúvida com vocês também. Ao final a gente vai abrir um tempinho para perguntas, mas eu creio que ficou bem explanado como nascemos, o que fazemos e o propósito, né? O que é que a gente acha disso tudo, o nosso objetivo, o nosso propósito, qual é, né? Acho que não resta dúvidas e estou animada para ver Mari, porque toda vez que estamos, mas estou na presença dela, aprendo muito. E o Viva Sem Lixo ensina muito, não só o Sou Ativismo, mas a minha pessoa, e estou querendo ouvi-la falar. Mari, você já está aí? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, que bom que você chegou. Eu vou falar bem próximo do computador aqui para ver se vocês me escutam, tá bom? Eu acho que você tem que falar mais próximo do computador. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Tá bom? Então, eu vou falar aqui com a cara na tela. Então, meu nome é Mariana, eu construí o Viva Sem Lixo, que é um movimento que iniciou com a ideia de tratar de resíduos sólidos muito fortemente. Eu conheci esse movimento em 2015 e tentei, através do Um Ano Sem Lixo, que é o blog da Cristal Muniz. E aí eu decidi que eu ia tentar aplicar aquilo na minha vida e produzir menos lixo, tentar ter uma vida lixo zero, né? Então, comecei a aprender sobre compostagem, reciclagem, produzir meus próprios cosméticos e todas essas coisas. Então, no início do Viva Sem Lixo, a gente dava muitos cursos, né, para que as pessoas tivessem essa autonomia, não só autonomia para agir como cidadão, assim, no sentido de ter essa responsabilidade, né, de separar seu lixo, que é uma coisa muito básica, e coisas assim, mas também de buscar algo a mais, buscar fazer seus próprios cosméticos, buscar consumir localmente, e uma série de coisas assim. Passando o tempo, eu comecei a estudar, Bolsonaro foi eleito presidente, e aí eu decidi que eu queria estudar e entender mais sobre política. Foi muito especial esse momento para mim. Eu aprendi muito, entrei nesse universo de cabeça, eu sabia muito pouco, assim, fiz faculdade na área de teatro, e a gente, apesar de ter uma inclinação, assim, para uma política progressista, a gente não tinha muita formação na área. E eu decidi fazer um mestrado em filosofia política, entrei agora na UFRN, e eu pesquiso história e autotransformação social em Castoriadis, que é um autor, com a vertente de ecologia, porque ele fala de ecologia também. E isso, para mim, foi um processo muito importante, porque eu vou fazer um link, eu anotei mil coisas que as meninas falaram, porque a gente se inspira, assim, então, muitas das coisas que elas levantaram, acho importante trazer. Hoje, Roeva levantou essa questão de tudo que está acontecendo. Quando ela falou isso, eu não pude pensar em outra coisa, senão nessa pandemia, senão nessa questão do George Floyd, né, do movimento antirracista que está acontecendo. E aí eu fiz um link muito importante, que foi o link que eu fiz nessa ecologia. Hoje em dia existe um termo muito importante que se chama racismo ambiental. Muitos grupos que são tidos, que são importantes e que falam disso há muitos e muitos anos, desde que esse mundo é mundo, como os grupos indígenas, eles sofreram um processo de apagamento cultural gigantesco, certo? E foi neles, foi assim, foi resgatando dentro dessas culturas, buscando reconectar com isso, através dos movimentos políticos, eu pude entender que ecologia não trata muito mais amplo, que não é só do individual. Tudo que a gente faz é importante. E eu acho que eu gostaria muito que todos vocês saíssem daqui hoje com essa mentalidade, que eu vou fazer o que eu posso, que é sustentável para mim a longo tempo, porque isso significa. Isso é importante para mim. Mas Rô falou algumas coisas muito boas. Por
capital, em algo, as coisas acontecem, né? E o que é mais vital do que a sobrevivência, né? Esses povos, eles estão lutando contra o desmatamento, contra a apropriação há anos e anos e anos. O povo negro, o povo indígena. No Brasil, a gente tem histórias e histórias de quilombolas, de povos indígenas que foram massacrados. No Rio Grande do Norte foi um dos estados que mais matou indígenas. Então, eu acho muito importante no nosso processo de entender meio ambiente, entender ecologia, olhar para quem já tem esse lugar de fala, de ser muito legítimo. Porque o europeu, o homem branco, né, que hoje lidera o discurso ambiental, ele foi colonizador, ele começou a fazer a merda toda, né, começou a bagunçar tudo. E hoje em dia é muito doido que a gente tenha uma menina europeia, né, Greta, que seja o grande símbolo desse movimento, quando na verdade tem esses povos que estão lutando contra isso desde sempre, desde que as pessoas chegaram aqui, e são profundamente silenciados, assassinados, massacrados. Desde que o mundo é mundo. Então, a gente está preocupado com esse fim do mundo, em minha eminência, né, que é o aquecimento global, as mudanças climáticas. E o fim do mundo chegou para os povos indígenas, para os negros escravizados, há muitos anos atrás. Então, o que mais marcou o meu processo o ativismo startou o meu processo de conhecimento, e eu nunca parei. Sempre fui buscar, estudar e tal. Eu tenho condições materiais para isso, né? Eu tenho uma vida confortável que me permite estudar, que me permite ter esse tempo para dedicar a esse aprofundamento. Eu colhi, eu fui de cabeça, e eu tenho o Viva Sem Lixo se transformou completamente. Hoje em dia, o nosso foco, quando a gente vai falar do meio ambiente, é sim estar junto com essas populações, entender esses grupos sociais, entender quais são as necessidades das comunidades, né? Porque a questão do resíduo, ela está muito ligada também com a questão da educação e a questão de acessibilidade, né? Ontem eu estava assistindo um documentário que se chama Muito Além do Peso, um documentário brasileiro que fala sobre obesidade infantil. E é chocante que uma população mais carente do Brasil só tem acesso a produtos industrializados, praticamente, porque a diferença de preço é gritante. Então, como é que eu vou falar de lixo, né, sem entender que a parte maior da população não pode fazer essas escolhas, né? Eu participei muito de debates do plano diretor e de outros projetos, quando a gente vê o pessoal lá da Vila de Ponta Negra dizendo, o caminhão não passa, porque a rua é muito estreita. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso? Então, se eu posso orientar vocês de alguma forma no processo de escolha de ativismo, né? Façam o que vocês podem fazer, mas estejam organizados num coletivo. O que isso significa? Agir sozinho é bom, porque era o que eu estava falando para as meninas antes. Um tipo antropológico, um tipo de pessoa faz criar várias tipinhas de pessoas parecidas com ela, porque a gente ensina, a gente educa, a gente reproduz, certo? Então, quando a gente tem um Hitler, a gente tem uma série de movimentos que vão seguir essa figura. Quando a gente tem um Gandhi, a gente tem uma série de movimentos de pessoas que vão seguir essa figura, certo? Então, você se posicionar e você fazer o que você pode fazer é extremamente importante também. Eu sou vegana, eu sou do movimento político, estou construindo o movimento vegano no Coletivo Lar, que é um coletivo daqui, depois procurem no Instagram. Estou construindo o coletivo do Viva Sem Lixo, e estou sempre na busca dessa atividade individual. Mas quando a gente coloca isso para o macro, quando a gente coloca isso para a ação conjunta de pessoas, tudo fica mais potente. É muito diferente de você fazer uma limpeza de prato, como as meninas estavam fazendo, só elas, né? Elas fizeram, muitas vezes, bem pouca gente, que eu sei. Isso não impede você de fazer, mas quando vem muita gente, quando o movimento cresce, é muito grande. Fortalece a gente para que a gente continue nessa luta, que precisa ser muito contínua. Então, tudo que está acontecendo, e
que veio o movimento antirracista, né? Antifascista, eu separei uma fala de um líder indígena, que o nome dele é Ailton Krenak, muito importante, e escritor também, escreveu um livro que é um dos meus favoritos, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Incrível. Ele tem uma fala muito interessante. Ele fala assim. Esses organismos grandes que configuram a política global do ponto de vista da economia, dos mercados e da tecnologia não conseguiram diminuir o dano e não serão pessoas individualmente que farão a diferença. Por quê? Agora nós constituímos uma força planetária atuando de maneira predatória. O que isso quer dizer com isso? Na nossa sociedade, hoje, os indivíduos, eles têm poder, né? Óbvio. Mas quem constrói a sociedade, é isso que eu estudo no meu mestrado, já que eu abordo transformação social, é um coletivo anônimo, é um conjunto de fatores, de cultura, de leis, de uma série de coisas, certo? E hoje a gente formou uma força predatória. O jeito que a gente atua, funciona no planeta, está destruindo, acabando e lascando tudo, entendeu? Não pode. Mas o que é que significa? Ai, meu Deus, acabou tudo, a gente precisa se desesperar. Não, tem saída, mas a gente precisa se organizar para sair disso. Porque se a gente está montando, se a gente criou isso como sociedade, a gente precisa, como sociedade, fazer essa mudança. Isso precisa ser uma mudança para todo mundo. Então, o que é que isso significa? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter um debate ético, um debate pelo bem comum, um debate social, pensar leis, pensar acessibilidade. Pô, não sei riscar lixo, não sei quem eu procuro, o caminhão não vem na minha. Vamos fazer isso. O governo está aí para defender a gente, então vamos fazer a infância, vamos ir para a praia, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer, porque isso é uma prioridade para a gente. Então, a fala de Larissa, ela diz que a gente tem que escolher uma coisa que move a gente, é porque não é uma coisa simples, entendeu? É uma coisa que você está escolhendo de fato para te guiar na sua vida. Ideologia é poder. Ideologia mataram um monte de pessoas, é o que a gente está vendo aí. Ideologias matam pessoas, que é o que a gente está vendo agora no debate todo sobre racismo, certo? Então, ideologia é poder. A gente precisa se armar dentro do movimento ambiental também de ideologia. De uma ideologia que valorize a natureza, que valorize os animais, certo? E aí eu já pego esse adendo para falar um pouco sobre a questão vegana. Mari, você está me ouvindo? O áudio tá oscilando bastante. Maricó. Como você vai começar uma outra... Tá bem ruim. Como você vai começar uma outra pauta, eu até peço desculpas estar interferindo, só porque a gente não quer deixar de ouvir esse conteúdo que é muito importante. Seria possível colocar o fone só para a gente ver se melhora? Porque tá dando eco, sabe, Mari? Como você Mari, tá com... Se você não tiver fone, a gente pode esperar um pouquinho e conversando aqui, enfim, para ver se você consegue baixar. Você está pelo computador ou pelo PC? Ou pelo computador ou pelo celular? Eu vou entrar pelo celular para ver se eu consigo. Melhor. Porque eu acho que é o microfone do seu computador que está com problema. Aí a gente vai conversando aqui. Se alguém já tiver alguma pergunta, escreve aí que a gente já pode ir respondendo. A gente tem até uma pergunta que fizeram para Mari. Mas aí, enquanto o Mari está ajustando essa questãozinha técnica, a gente pode tentar introduzir uma outra temática, Lari, que inclusive... Tenta me aceitar. Eu estou como outro... Você já está, Mari? Você já está aqui na sala. Mas está me ouvindo? Pronto, tá ótimo, tá ótimo. Melhorou, Mari. Deixa eu vir para cá que assim funciona, né?
Agora está Pronto. bem melhor o áudio. Pois, maravilha. Então, vamos continuar. Então, Pronto. pensando nessa pauta toda antirracista, né? Eu quis muito falar do movimento indígena, do movimento negro, do movimento quilombola, porque eu acho que as coisas elas estão interligadas, sim. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: não existe justiça social sem justiça ambiental. Por quê? Porque esses grupos que estão marginalizados, essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, elas estão o tempo todo vulneráveis a situações, né, que são responsáveis por essa degradação do meio ambiente. Então, a gente vê povos sendo massacrados por causa do agronegócio, a gente vê pessoas que não conseguem ter uma alimentação mais natural, que elas não conseguem ter acesso à soberania alimentar, à segurança alimentar. A gente vê grupos como o MST tentando produzir sem veneno e tendo constantemente atacados, tendo suas plantações devastadas, e por aí vai. Então, o coletivo Viva Sem Lixo, ele começou a pautar as suas ações, né, coordenando junto com esse grupo. Então, aquela manifestação que teve em prol do Amazônia, o Viva Sem Lixo estava construindo a manifestação. Foi quando eu conheci o Luiz Catu, que é liderança indígena daqui do Rio Grande do Norte. Foi quando eu conheci uma série de pessoas do MST, o meu coletivo de veganismo. É um coletivo de veganismo popular, porque a gente acredita que o veganismo que pode transformar essa sociedade é um veganismo que é acessível a todo mundo. Então, a gente está sempre junto com os movimentos sociais, né, fazendo essa parceria com a agroecologia, com a permacultura e tudo mais. E eu acredito que isso tudo é muito potente e é muito importante. Então, eu queria falar um pouco de veganismo, porque eu acho que o veganismo ele ilustra bem esse diálogo entre o que está fora do meu controle e o que está dentro do meu controle, né? Hoje em dia, para a gente ter noção, 3/4 de toda a terra agrícola do mundo é usado pela pecuária, que impõe um custo imenso à biodiversidade, né? Porque eles matam uma série de animais para que seja plantada soja, enfim, ração para os animais e tal, e destroem muitos habitats. A carne, o laticínio, os ovos e a piscicultura, eles usam 83% de todas as terras agrícolas mundiais e eles só fornecem 18% das calorias do mundo. Então, imagine se não seria possível acabar com a fome do mundo se essas terras fossem usadas de outra forma, né? Temos mais de 70 bilhões de animais sendo consumidos todos os anos no planeta. Gente, 70 bilhões é 10 vezes o número de pessoas que existe no planeta. É muito, muito bicho. E aí eu pergunto para vocês acham que quem consome mais água é vocês ou uma vaca? Quem consome mais comida é vocês ou um boi? Obviamente é o boi, né? Não tem nem comparação, se for colocar. Então, a produção de ração para esses animais, o fornecimento de água requer quantidades absurdas de recursos, entendeu? E é o principal causa de desmatamento. E outra, a gente fala tanto em água, né? Tipo, vamos tentar, vamos diminuir isso, vamos tentar tomar banhos mais curtos e tal. Tem até um documentário que eu amo, tem no YouTube, se chama Forget Short Showers, que é Esqueça Banhos Curtos, que fala justamente sobre isso. Mas isso é uma questão local, tá? Tem regiões que realmente têm escassez de água, então a população tem que estar mais consciente. Por isso que é importante a atuação política. Porque quando você está dentro da sua cidade participando do plano diretor, entendendo as necessidades da sua cidade, como o Viva Sem Lixo faz essa parceria aqui para entender as necessidades da cidade de Natal, aí que você pensa as suas práticas, né? A gente pensa, Natal está com 71% dos aquíferos poluídos por causa de nitrato e nitrito de lixões indevidos. Então, a pauta dos resíduos sólidos para Natal como política pública, ela é precária. A gente precisa se mover para isso. Então, o que a gente vai fazer como militância? Se eu tenho esse acesso ao conhecimento, eu encurto a ponte.
Eu vou nas comunidades, eu vou nos condomínios, eu vou em todos os espaços que eu posso ir para conscientizar, para mostrar, para sensibilizar as pessoas, que é o mesmo trabalho, por exemplo, que a Sou Ativismo faz quando eles lançam um vídeo desse, super impactante, ou fazem uma limpeza de praia e tentam sensibilizar as pessoas. Acho que o ativismo ele tem muito essa característica, né, de encurtar pontes. Então, continuando, só para a gente ver o tamanho da desgraça, né? A carne, ela tem um papel muito desproporcional no consumo de água doce. 25% dos rios não chegam mais no oceano porque as pessoas estão tirando água demais para produzir produtos de origem animal. 27% da água doce do planeta vai para a produção de alimentos de origem animal. 27%, é mais que um quarto de toda a água doce do planeta. E não só a água, né? Isso tudo não é usando só de consumo de água para os animais, mas também a poluição da água. Porque esses animais geram muitos resíduos. Imagina, gente, cocô de 70 bilhões de animais. É muito, entendeu? Isso polui. Então, para vocês terem noção, animais de criação, eles produzem 50 vezes mais lixo do que toda a população. Vocês têm noção do que é isso? 50 vezes mais lixo do que toda a população dos Estados Unidos. Tipo, os animais dos Estados Unidos, juntos, produzem 50 vezes mais lixo do que toda a população dos Estados Unidos. Isso, enfim, se aplica em outros países também, acho que se aplica ao nível global. Mas não tenho certeza desse dado. Enfim, sem falar de emissão de carbono, contribuir para a mudança climática, uma série de coisas que estão ligadas aí. E isso não é só... Eu gosto de falar da questão animal, por ser vegana, e acreditar que a gente consegue construir uma sociedade livre dessa exploração, mas também porque é muito fácil de ver como uma decisão individual, né, de você parar de comer carne e de parar, não é só parar de comer carne, mas parar de apoiar uma indústria que é nociva ao planeta, né? Como que essa decisão individual ela pode impactar a vida de muitas pessoas. Só que quando essa decisão ela vem com um aporte, né? Com um aporte coletivo, com um aporte de mudança das políticas públicas, porque muitas pessoas hoje não têm acesso a alimento de qualidade. Então, como é que elas vão virar veganas, se alimentar com prosperidade nutricional, vão se manter saudáveis, se elas não têm acesso? Então, a gente precisa, sim, discutir construção de hortas urbanas, segurança alimentar, soberania alimentar, como é que eu faço para isso chegar para todo mundo, para democratizar o acesso. E aí, nesse processo de democratização de acesso, a gente está combatendo injustiça num nível muito profundo e muito potente, sabe? E é isso, assim, acho que isso que me move, sabe? Mariana, eu sempre me indignei com injustiça. Quando eu via um negócio... Libriana, né, amores? Eu ficava lá... Muito libriana. Eu ficava indignada. Eu olhava as coisas e falava, mãe, como que pode? Como é que... Por quê? Porque o mundo é assim, eu não entendia. Eu virei vegana, minha filha, quando eu virei vegana há uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, sei lá. Eu sofria porque a minha família não virava vegana. Eu ficava assim, por que as pessoas não são... Elas estão vendo isso e elas não mudam, por quê? E aí depois eu entendi que é muito mais profundo que isso, que eu não posso me culpar, que eu não posso levar isso para um lugar moral, porque não é uma luta moral. Minha mãe não é vegana porque ela odeia animais e quer destruir o planeta. Não, é porque a nossa cultura, ela forma a gente num nível muito profundo. São tantas camadas, né? É você ter acesso, é você poder fazer a sua própria comida, porque não é uma coisa que você encontra fácil, ainda mais na cidade que nem Natal, a gente precisa mudar isso. Então, tem tantas coisas que precisam ser mudadas para que isso seja acessível em longos termos e para a gente conseguir realmente gerar uma transformação. E aí esse é o meu ponto, porque que não vale a pena ficar sofrendo, vale a pena eu tentar fazer o que eu posso para tentar mudar essa realidade. E aí foi aí que eu entendi a importância da luta coletiva, porque eu sabia que eu sozinha, sendo vegana, eu ia influenciar umas amigas, influenciei muitas amigas, inclusive um beijo para todas elas, que eu acho incrível o fato delas terem se jogado nessa comigo.
Mas eu sabia também que parte significativa da população não ia poder fazer essa escolha. Então, como é que eu posso, de alguma forma, atuar para que essa população tenha essa escolha? E aí eu falei, porra, eu tenho soberania alimentar e segurança alimentar tem que ser uma pauta minha também. Não é só veganismo, não é só salvar os animais. É eu lutar por justiça na sociedade. E aí, nesse sentido, os movimentos políticos, eles abraçam muito a gente, porque eles discutem políticas públicas, eles discutem todas essas questões. Então, isso se aplica a tudo, tá, pessoal? Assim, eu usei o exemplo do veganismo, mas se aplica a tudo. Se aplica à indústria da moda, que também gera muito lixo e muita degradação ambiental, assim, todas, para vocês terem noção. Tem um livro muito importante que é tipo a Bíblia do Viva Sem Lixo, que é o História das Coisas, que ele, lá no início, ela dá um exemplo muito simples, que é, para produzir 1 tonelada de papel, a gente produz 97 toneladas de resíduo. Então, tudo que existe hoje, esse sofá, essa coxa, esse quadro que está atrás de mim, tudo, essa parede, tudo, essa roupa, veio da natureza. Tudo veio de recursos. E a natureza, gente, é finita, sim. A gente não pode achar... Ela é muito abundante, ela é muito maravilhosa e oferece demais pra gente, mas os recursos são finitos, ainda mais quando a gente está falando de minério, de petróleo, de coisas que demoram anos para se formar. Então, existe um lugar da ação individual que ninguém pode desmerecer. Faça de coração aberto, com muito orgulho, batendo no peito, que é você se tornar, sim, uma pessoa que entende o seu consumo, que entende o que é necessário, o que é essencial e o que não é. Vale a pena destruir a natureza por isso? Não. São poucas coisas que valem a pena a gente fuder com tudo, entendeu? Degradar o negócio todo. Então, tipo assim, o que eu... Acho que caiu a internet de Mari, estava oscilando um pouquinho. Foi, Mari, acho que deu Peraí. uma osciladazinha. Aconteceu alguma coisa. Não, voltou. Estão me ouvindo ou não? Sim, a gente está ouvindo, só não lhe vê, Mari. Então, o que eu queria trazer era isso, sabe? Eu queria... eu acho muito incrível a Uni. Não me vê? Não me vê? Consegue ver sim, tá um pouquinho ruim. Agora saiu o seu vídeo, Mari. Tá me vendo agora? Não, pronto, agora sim. É porque tá cortando um pouquinho, tá falhando sua imagem. Mas vamos tentar? Não, Saiu? dá para ver, dá para ver. Tá, é a internet. Mas então, eu acho muito incrível instituições como a Uni. Eu acho que as instituições precisam abrir espaços de debate como esse, dar voz em pessoas que estão precisando se colocar. E aí, eu acho que esse movimento agora que está acontecendo, né, de todas essas pautas antifascistas, antirracistas, elas trazem muito para a gente aprender, inclusive a trazer lideranças indígenas para falar com os alunos, porque ninguém mais do que eles sabe o que é a luta pelo meio ambiente, gente. Esses povos, e eu falo dos povos do Rio Grande do Norte, eles lutaram todos os dias, até hoje, para salvar, enfim, por essa mentalidade, né, de realmente da natureza um metabolismo que afeta a gente em diversas áreas, sabe? Então, a gente precisa da voz dessas pessoas, né? É importante falar, é importante ser um agente de mudança, mas é importante também ouvir, é importante estudar e é importante abrir esses espaços. Eu parabenizo muito a Soul também pelo trabalho deles. É um trabalho essencial, né? Hoje em dia, a parcela de plástico que a gente tem no oceano, muita gente usa esse argumento, né? De tipo,
eu vejo muito isso no movimento vegano. 40% do lixo dos oceanos, 46% é de rede de pesca. Verdade. Significa que a gente tem que combater a pesca industrial? Precisamos. Mas se existe 4% do lixo do oceano que é canudo, gente, a gente precisa acabar com o canudo também, entendeu? A gente precisa acabar com tudo para que o oceano fique limpo. Não é tipo só mais ou menos sujo. É tipo, vamos fazer o que dá para fazer. Só de microplástico tem, assim, aos montes, e é um negócio que a gente não sabe se a gente vai conseguir recuperar. Entendeu? Então, todo o trabalho, ele é bem-vindo. Façam o que é mais sustentável para vocês. Sou feminista, estou no movimento feminista, já tenho meu coletivo, vou ler sobre ecofeminismo e vou levar isso para o meu coletivo feminista. Vou levar essa perspectiva do movimento do meio ambiente, né, desse debate ambiental, para o meu coletivo feminista. Sou negro, quero trazer esse debate, vou estar em contato com o movimento quilombola, vou estar entrando em contato com o movimento vegano antirracista, vou interligar, conectar as lutas, é essencial. Então, não posso fazer nada, tenho a vida super corrida, mas eu consigo mudar minha alimentação, consigo mudar meus hábitos em casa. Mude, faça o que você pode, busque fazer mais sempre. A gente precisa do máximo de pessoas nesse movimento. Não é uma coisa que, como o Krenak, a fala do Krenak disse, a gente está fazendo, a gente está agindo como uma força predatória, todo mundo junto. Então, a gente precisa todo mundo junto. A gente precisa todo mundo junto sair disso, entendeu? Então, Verdade, Mari. É isso. Fantástico. Muito obrigada pela fala. Mari, a gente tá... Desculpa, Lari, a gente tem algumas perguntas no chat. Isso, eu estou conectada aqui com as perguntas e eu vi aqui uma Ótimo, super interessante. Eu queria dar uma palavrinha também. Para trazer, posso? Deixa Lari, eu dar uma palavrinha. Pronto, Rapidão. aí a gente vai para as perguntas, tá? Por conta do tempo. Eu queria também dizer a Mari que eu admiro muito ela, sempre admirei, porque eu acho ela uma menina muito nova e eu até me emociono, porque eu sou dessas. E ela é muito nova e ela tem muita força para fazer as coisas. Eu sou assim. E ela é muito novinha. Eu, com a idade dela, não tinha esse pensamento que ela tem. E ela é muito forte, ela bate muito de frente, e isso me encanta muito. E eu admiro muito ela. E outra coisa que eu gosto sempre de falar é que a gente nunca confundir essas coisas com ego. Ser sustentável não tem nada a ver com ego. E você não pode estar cobrando, se você não come carne, se você não come carne, você não pode cobrar que o outro faça, porque isso vira ego, isso são armadilhas. Então, sempre ter cuidado quando você começar a ter essas novas atitudes, esse novo estilo de vida, para o ego não entrar em questão e toda a sua luta vai por água abaixo, né? O universo meio que entende que aquilo vai por água abaixo. Então, era só isso que eu queria dizer. Eu sou muito emotiva, muito. O Rô sabe disso. Eu sou muito emotiva. E é isso. Acho que melhor resumo aí desse momento, né? Acho que não poderia ser. Eu acho que não foi por acaso que a gente convidou vocês três, né, para esse painel, vamos dizer assim, mas para esse bate-papo, né? A gente tem muitas pessoas que estão interagindo no chat, né? A forma como está se expressando. Agora, ao final, quando a gente encerrar, as pessoas podem abrir o microfone, querer expor, né, quais são as suas atuações, as suas frustrações. Eu acho muito interessante a colocação de Mari, que eu estava até falando com Lari também, né, no backstage, que, assim, a gente tem a convicção, mas a gente não pode também impor a nossa convicção para outras pessoas, né? E a gente conseguir entender isso, eu acho que é o mais precioso, né? É a gente realmente praticar com o exemplo, né? E não com a imposição. Então, a gente tentar desmistificar o ecochato, aquela pessoa que é extremista e que meio ambiente e sustentabilidade só funciona se a gente for pelo lado extremo da coisa. Ou qualquer outro tipo de movimento, né, Mari, né, Lari, né, Rô? Então, eu acho que esse movimento de fala é para isso, é para a gente mostrar possibilidades de pensar o mundo de outras formas, de que é possível a gente ter práticas concretas, e a gente está trazendo aqui
com o exemplo do Viva Sem Lixo, da Soul e tantas outras pessoas, que inclusive a gente pode ter até lindos exemplos com as pessoas aqui presentes, com nossos participantes, né? A gente vê aqui, deixa eu só finalizar aqui minha fala, mas a gente vê aqui Amanda Carol sempre comentando, Beatriz, Valéria, então Fernanda, então a gente tem muitas pessoas que também estão engajadas de alguma forma ou desejam se engajar de alguma forma, e esses espaços, eles aproximam esse debate, né? Eu acho que o interessante também é fazer esse tipo de pontuação. Eu agradeço imensamente a gente estar discutindo aqui, e a gente pode trazer as perguntas, ou quiser fazer alguma consideração, a gente pode trazer as perguntas também para dar esse fechamento, né, Rô? Sim, exatamente, eu queria trazer uma pergunta bem interessante aqui de Amanda Carol. Quero, inclusive, parabenizar e agradecer quem ficou até agora, quem nos acompanhou até esse dado momento. Muito grata. E também você que interagiu, muito obrigada pela interação. Isso fortalece o movimento, isso apoia e faz ressonância dentro da gente. É muito importante a gente executar o que a gente acredita, e faz muito sentido vocês estarem participando junto com a gente. Muito grata. Então, Amanda falou o seguinte, uma coisa prática, né? Quais as dicas que vocês acham importantes para o primeiro passo na mudança de atitude, tanto para iniciar o veganismo e para diminuir o consumo de lixo? Super interessante, Amanda, sua pergunta. Eu acho que para iniciar o veganismo, nada melhor do que Mari fazer essa explanação, mas para diminuir o consumo de lixo, eu mesma vou responder. Amanda, é impossível a gente dizer assim, lixo zero, na verdade, é um conceito, não é que você vai deixar de consumir, não é que você vai zerar o seu consumo, porque isso é impossível. Enquanto houver vida, vai ter consumo. Mas o lixo zero, ele quer dizer um reaproveitamento, uma melhor gestão dos resíduos, de modo que lixo, conceitualmente, é a mistura do resíduo seco, do resíduo que ele pode ter um novo ciclo. Entenda como um resíduo seco plástico, papelão, vidro, madeira, metais, e o lixo orgânico, que você também dá um novo ciclo quando você, por exemplo, faz esse resíduo orgânico virar adubo através da compostagem. Você está dando um novo ciclo a esse resíduo. Porque lixo de verdade é quando a gente faz erroneamente a má gestão dos resíduos orgânico e inorgânico. Então, quando você me pergunta o que é que você faz para diminuir o consumo de lixo, você vai separar. Você, a partir de agora, ao invés de você, na sua casa, usar um lixeiro e nesse único lixeiro você depositar todos os resíduos, você vai procurar fazer a separação desses resíduos. Perceba que você não vai ter um custo financeiro, mas uma mudança de atitude dentro de casa. Ao invés de você depositar todos os resíduos num único recipiente, aí você está fazendo lixo. Por quê? Você vai estar pegando o resíduo orgânico e misturando com o inorgânico. Você cessa o lixo quando você faz a separação correta dos resíduos e dá uma nova vida a ele. Quando você separa o plástico, o metal, o papel e os resíduos orgânicos, você consegue destinar essa matéria-prima e você consegue dar valor de mercado, atribuir valor a esse resíduo. Por quê? Quando você separa, por exemplo, todos os seus resíduos de papel, você pode prensar esse papel e vender para uma empresa que usa essa matéria-prima. Você está dando um novo ciclo. Aquilo que você misturava com resíduo orgânico que ia para o aterro, agora não vai mais. Se não for para você, que você tem outras atividades no seu dia economicamente e não precisa dessa renda, mas outra pessoa, por exemplo, um catador,
de lixo, vai se utilizar economicamente dessa separação que você fez aí dentro da sua casa, na hora que você consumiu. Então, quando você estiver cozinhando, consumindo alimentos que tenham embalagens plásticas, se você separar essa embalagem plástica do resíduo orgânico, você vai estar diminuindo o lixo. Percebe? Diminuir o lixo quer dizer que você não vai mais misturar resíduo orgânico com inorgânico. Então, é isso, Amanda. Eu espero ter sido clara. Se tiver restado alguma outra dúvida, pode nos chamar aqui nas perguntas. Achei super interessante e pertinente a sua pergunta. Quero lhe agradecer pela participação. Excelente, Rô. Mari, a gente tem uma pergunta aqui que eu gostaria de direcionar para você, para a gente poder fazer já ir para as considerações finais devido ao nosso tempo, certo? Eu vou fazer aqui, já foi feito desde o início, e aí você, por gentileza, se desejar fazer suas considerações, a Amanda, ela coloca assim, para vocês, qual a importância do ecossocialismo para o movimento de mudanças da realidade na prática? Vocês se utilizam dessa ideologia? Eu não sei a quem ela direcionou, mas eu acho que como o Rô fez esse apontamento agora, se você deseja responder, fique à vontade. E tem também a do veganismo, que Mari já pode também continuar. Isso, ótimo, Lari, já fazer o gancho também. Isso. Mari, seu microfone está fechado, tá? Mari. Mari, seu microfone está fechado. Ativa teu áudio. Rô, se você puder fechar o áudio, pronto. Alguém pergunta de novo a pergunta de Amanda, porque deu uma cortadinha, eu não ouvi. Certo, tranquilo. Deixa eu encontrar aqui que eu lhe faço a pergunta assim. Para você, qual a importância do ecossocialismo para o movimento de mudança da realidade na prática? Ecossocialismo ou extinção. Tudo para mim, importantíssimo. É uma pauta, eu nunca levanto, porque eu sei que tem pessoas de diferentes... Vamos lá, vamos tentar. Eu recomendo muito, gente, é porque a gente não tem muito tempo, então eu não posso explicar para vocês o que é ecossocialismo, mas basicamente o socialismo, né, uma corrente política, enfim, que um projeto de governo, um projeto político que defende a socialização dos meios de produção, o fim da propriedade privada e tudo isso. Então, é um processo importante para as pessoas que se dizem comunistas, para alcançar o comunismo algum dia, né, que seria a sociedade sem Estado, enfim, uma série de coisas. O ecossocialismo surgiu porque uma série de pessoas dentro do movimento entendeu que não valia de nada a gente ter os meios de produção, a gente conseguir socializar o trabalhador, poder, enfim, ir para a fábrica e receber realmente tudo aquilo que ele produz, né? Só que não ia adiantar de nada se a gente vivesse um comunismo um socialismo que destruísse o meio ambiente, porque a destruição do meio ambiente ela compromete a vida de todo mundo e deixa algumas regiões mais vulneráveis que outras. Então, vamos supor, se a gente tem a Europa entrando num processo de socialismo e tal, e eles continuam tendo uma relação de alguma forma exploratória com o meio ambiente, né? E de alguma forma com a gente também, se a gente continua mantendo essas políticas de entreguismo, né? De tirar do nosso para poder dar mais qualidade de vida para outras pessoas e tal, que vivem um padrão que é bem luxuoso comparado à maioria da população mundial. Isso não é possível. Então, eu recomendo muito uma teórica que é Sabrina Fernandes. Ela é muito famosa, ela tem um canal no YouTube que se chama Tese 11, que ela tem uma playlist só sobre ecossocialismo. Eu acredito muito nessa vertente política. Acho que é um horizonte possível, sim, se tiver alinhado com as questões indígenas, com as questões do bem viver, com as questões do decrescimento. Hoje em dia, a gente já tem lugares como a Alemanha adotando... Amsterdã adotando a economia Donald para sair agora do Covid, pensando justamente nesses limites. Enfim, tem diversas
propostas de novos sistemas econômicos, de novas possibilidades de relações políticas, para que a gente consiga sair desse problema estrutural, certo? Mas eu amo essa frase, ecossocialismo ou barbárie, porque ou a gente tem um governo que pauta, que tem pauta e que vê horizonte no fim das injustiças sociais, no fim da injustiça ambiental, ou a gente não vai conseguir transformar nada, porque a gente pode ter algumas medidas paliativas, mas a gente precisa, é aquilo, a gente pode limpar a praia, tirar todo o plástico pequenininho, a gente vai tirar 10%, vai ter ainda 90% lá, a gente precisa arranjar um jeito de se livrar dos 90%. E aí que a atuação política entra, porque é como sociedade a gente desconstrói essa visão predatória. Para falar sobre isso, eu vou ler mais uma coisa que tem a ver com que Mari falou uma frase muito bonita que eu gostei, que ela falou assim: a gente precisa imaginar novos horizontes, né? Imaginar novas possibilidades e tal. E aí a liderança indígena que eu citei de início, o Krenak, ele fala isso, ele fala: é possível pôr em questão se o jeito que estamos vivendo no mundo é a única maneira de continuar vivendo aqui. Tem gente que acha que é possível outras maneiras de continuar vivendo aqui na Terra, no planeta Terra, certo? Só que algumas dessas ideias, elas são racistas, elas são de classes, e elas sugerem que quem sabe viver no mundo, só quem sabe viver no mundo são os ricos, e isso não é verdade. Então, mais do que nunca, a gente está no momento de ouvir outras pessoas, de sair do nosso privilégio branco e dar voz para esses movimentos políticos, para as lideranças indígenas, para as lideranças negras que estão nas comunidades, que estão vendo aquela realidade e que sabem dizer, mais do que nunca, o que é a realidade do povo brasileiro de verdade, tipo, do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, certo? A gente fala muito como se todo mundo vivesse como a gente vive, mas a gente é minoria, tá entendendo? Não é a maioria das pessoas que vivem como a gente vive. Então, é importante fazer o que a gente pode fazer, mas é importante também entender que existem outras formas de viver, existem pessoas que conseguem ter grupos, sociedades que conseguem ter uma relação saudável com o meio ambiente, que respeitam esse metabolismo, tem uma outra relação, então a gente precisa estudar. E aí, nesse sentido, eu indico muito o canal de Sabrina, demais. Para quem é vegano, tem muita gente para seguir. Eu estou sem Instagram, porque eu estou focando na produção de um curso que é sobre autonomia alimentar no veganismo. Então, como transicionar para o veganismo. Então, eu vou indicar o meu parceiro, é a pessoa que eu estou construindo esse curso junto, que é o Lucas Bernardini. Ele é vegano há 11 anos. E quem vai dar o curso é ele. Eu estou escrevendo o roteiro junto com ele para que seja acessível, para que esteja dialogando com a produção local de alimentos, sazonalidade de produto, orgânico, não orgânico. A gente vai falar sobre tudo. E é um curso de receita, então vocês vão aprender de tudo no mundo para fazer essa transição vegana de um jeito saudável. O Lucas, ele é atleta, assim, sempre fez muito esporte e é vegano há 11 anos, nunca teve nenhum problema. Eu estou há 5 anos já, quase. Nessa trajetória também nunca tive nenhum problema de saúde, então o curso vai ser junto com nutricionistas, com tudo. Então, quem quiser adentrar nessa jornada, eu indico muito que sigam ele, porque ele é um cara que posta muito conteúdo sobre isso e tem diversas pessoas para seguir. Mari, sigam quando o Viva você... Sem Lixo, coletivo... Não, pode fechar, não vou lhe atrapalhar, não. No Viva Sem Lixo, por causa disso, eu vou postar hoje lá no Instagram um resumão de pessoas que fazem militância e debatem questões de ecologia, lideranças indígenas, lideranças quilombolas, lideranças, enfim, ecossocialistas e anarquistas, enfim, todas as possibilidades que vocês tiverem aí para entender. E vou postar também alguns Instagrams sobre veganismo que são legais. Tem o Comida Saudável para Todos, que é comida vegana acessível, a menos de R$10, da Ju. Tem o Lucas, que a gente está produzindo esse curso, que vai lançar agora em julho. Enfim, tem muitas pessoas. Vou fazer um apanhadão, vou salvar nos destaques. E aí é só vocês botarem lá Viva Sem Lixo, que vocês conseguem ter acesso a todo esse conteúdo para continuar os estudos.
Pronto, bom? maravilha. A gente, inclusive, Mari, já adianta, a gente pode repostar também pelo Instagram do UniRN Sustentável, Fechou. certo? Então, a gente compartilha esse conteúdo que você vai estar postando hoje. Quando você tiver também mais informações sobre esse curso, a gente também pode, né, dar essa força divulgando. Acho que a gente está aqui falando. A gente aqui está falando no coletivo mesmo, e para que a gente possa atingir mais pessoas, a gente tem que estar trabalhando de forma cooperada, né? A natureza nos ensina isso, eu acho que é assim que a gente consegue ter mais resultados. A gente já está com o horário, né, super adiantado, né? Às 17 horas temos outro painel, então, para fechar, de forma breve, gostaria que, se vocês quisessem, dessem algumas considerações finais. Rô já está aí com o dedo levantado, só para a gente poder fechar aqui nosso painel, né? Porque como falou a Amanda, se depender, a gente fica aqui até 5, 6 horas. Então, gostaria que vocês pudessem dar as considerações finais para a gente estar encerrando esse momento. Rô, você pode iniciar a fala? Só ativa o seu microfone, por favor. Claro. Só para finalizar, quero deixar aqui com vocês onde nos encontrar, certo? Se o nosso trabalho faz sentido para você, fez sentido, lhe inspirou de alguma forma, se você quer inspiração, uma motivação, ou tomar conhecimento de como a gente age, vou deixar aqui com vocês também a dica do nosso Instagram, né? @sou_ativismo, né? Esse sou é a tradução de alma em inglês, né? Eu estou falando do SOUL_ativismo, é a nossa página no Instagram. Quero deixar aqui também e falar a respeito do Instituto Lixo Zero, essa instituição mundial, conhecida no mundo todo como Zero Waste, aqui no Brasil nomeada como Instituto Lixo Zero. É o instituto onde temos treinamento, credenciamento e que apoia a nossa luta ativista e que nos espelhamos, né, também através dele nos capacitamos, então, que é o @Instituto Lixo Zero Brasil, né, a página no Instagram. E também temos o Instituto Lixo Zero Natal, que é um outro Instagram onde a gente publica essas ações que são em parceria com o Instituto Lixo Zero. Então, nos procurem lá no Instagram, é uma satisfação imensa receber vocês, as suas dúvidas, o que a gente pode ajudar, dando dicas. Acho que cortou aqui, né? Rô cortou, mas Lari, se você quiser fazer alguma consideração, senão a gente passa para a Mari, para a gente dar o fechamento. Deu para aparecer a tela do Instagram da Soul quando eu apresentei? Deu sim. E eu coloquei também no chat para o Eu vou pessoal. apresentar agora a de Mari. Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei no chat também já o Instagram Esse aqui que é o Rô Insta tinha da Mari, finalizado. do Viva Sem Lixo, certo? Eu acho que ela não está atualizando tanto, mas tem muita publicação legal, trabalho legal, dica legal que vocês podem ver. O do Soul eu já mostrei. E no mais, eu acho que é isso, gente. Agradeço demais. Desculpa aí a emoção, mas quando bate, dá e eu nem seguro. Nem e é isso, agradeço demais. Linda! Esse afeto é importante, a causa é muito viva e ela emociona mesmo. Foi muito bom você ter trazido essa emoção, porque também os nossos espectadores viram como isso nos move e é real. Propósito, né? Sim. Exatamente. A gente está falando de propósito e... eu acho que a gente perdeu muito a nossa... A gente perdeu Fala, muito Mari. a nossa capacidade de... Oi, Mari, desculpa, acabei lhe cortando aqui pela... A gente perdeu muito a nossa capacidade de sensibilizar com as coisas. É isso, amiga. Acho que a gente perdeu muito a nossa capacidade de sensibilizar com as coisas. Então é muito especial ver alguém que se coloca, que sente, que expõe, sem medo. Eu acho que tudo isso tem que inspirar a gente. Verdade, eu queria fazer só uma colocação bem rápida, uma observação que eu parei para pensar agora que a Rô falou.
Zero waste, gente, quando a gente traduz para o Brasil, a gente bota lixo zero, mas a tradução verdadeira é zero desperdício. Então, acho que isso ajuda muito a entender que quando a gente está falando de lixo zero, a gente está falando de zero desperdício, sabe? Então, de otimizar os recursos, otimizar tudo que a gente pode. E aí, a minha diquinha, que eu acabei que não dei para essa questão do lixo zero, é duas coisas. Foca em entender como você vai começar a separar seu lixo, isso é o mais importante. E outra, compra o livro da Cristal Muniz, 1 Ano Sem Lixo. É muito legal, tem muita dica boa. Ela ensina a montar horta em casa, fazer composto, montar sua composteira, fazer produtos de cosméticos naturais. Enfim, ela ensina tudo, sabe? Ela dá dicas para cada espaço da casa. Então, acho que é uma dica muito clara. Deu para postar tudo no Instagram. E outra coisa era, não tenham medo. Fiquei muito feliz pela pergunta do ecossocialismo. Não tenham medo de serem radicais. Eu acho que, assim, hoje em dia, eu sempre tive muito medo de ser radical, das pessoas não entenderem a minha visão de mundo, e por isso eu fui estudar política, porque eu queria ter propriedade para falar, sabe? Só que a verdade, gente, é que o mundo que a gente vive, ele precisa de uma mudança muito radical mesmo. Então, não tenham medo. Se vocês não aceitam algum injustiça, se vocês não aceitam alguma coisa no fundo do coração de vocês, ser radical não é ser intolerante. Boa, ser radical não é ser intolerante. Entender uma visão de mundo radical, porque você quer mudar o mundo radicalmente. Entendeu? Não é ser intolerante. Eu consigo dialogar com várias pessoas, mas é isso, eu não abro mão da minha radicalidade política, porque eu sei que eu quero transformar esse mundo radicalmente. Quero que animais não sofram mais. Eu quero que os oceanos estejam 100% livres de poluição, que a natureza esteja plena, que os grupos indígenas estejam a salvo, que a população negra esteja a salvo. Então, isso é muito radical. Isso exige postura radical, certo? Então, não é postura reformista, não é só um pouquinho menos. Por exemplo, hoje a gente viu o negócio do antifascista, só para complementar. A gente está esvaziando esse termo. Tem gente que está se denominando antifascista que era assim, tipo, se o Bolsonaro fosse 10% menos, estava tudo bem. Não, gente, antifascista está comprometido com o fim do fascismo, com o fim da exploração, com a igualdade, com uma série de coisas, com justiça social. Então, não tenham medo de serem radicais. O Viva Sem Lixo é um espaço para isso, se vocês quiserem. Então, mandem mensagem para mim, vamos junto, vamos fortalecer e vamos mudar o mundo. É isso aí, sabe? A gente tem um papel histórico para cumprir. Então, às vezes a gente não vai conseguir ver essa mudança, mas eu garanto a gente que eu não posso garantir, mas eu sinto no fundo do meu coração que ela vai acontecer. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Mari. Foi excelente. Acho que a sua fala deu para encerrar com chave de ouro esse painel, né? Complementar toda a fala que Rô colocou, que Lari falou, também nossos participantes que estão super interagindo aqui no chat, então a gente agradece imensamente, e a gente convida, como já as meninas colocaram, caso vocês desejem, né, dar seguimento a essa discussão, tenham qualquer outra dúvida, acessem o Instagram da Sou Ativismo, da Viva Sem Lixo, e também o UniRN, né, a gente tem o nosso Instagram, UniRN Sustentável. Lá a gente está divulgando toda a nossa programação da Semana do Meio Ambiente, e a instituição também traz as suas atividades e seus projetos desenvolvidos, né, dentro do nosso campus, da nossa instituição. Então, pessoal, agradeço mais uma vez, agradeço às meninas imensamente por a gente ter